Boa noite, pessoal. O tema do nosso trabalho é sobre a tendência tecnicista, que é baseada no modelo taylorista, que a gente vai acabar explicando no decorrer da apresentação. Bom, vamos começar com a origem. A tendência tecnicista, ela surgiu em meados do século XX, nos Estados Unidos, que acabou influenciando o Brasil por conta dessa forte ligação que o Brasil tinha com o governo americano. Ela surge com o objetivo de implementar o modelo empresarial na instituição escolar, ou seja, aplicar nas escolas o modelo de racionalização típico do sistema de produção capitalista, a fim de produzir indivíduos qualificados para o mercado de trabalho, buscando ensinar o aluno por meio de treinamento. Porque naquela época o mundo ele já passava por inúmeras transformações e uma delas era o crescimento acelerado das indústrias, que acabou acarretando na necessidade de formar esses indivíduos aptos para o trabalho. Ela é uma sequência da tendência tradicional, mesmo sendo implementada após grandes questionamentos negativos do ensino tradicional, que na época era o ensino que mais predominava. Bom, o modelo empresarial. No Brasil, a partir da década de 60, surge proposta de inspirações tecnicistas, que era baseada nas convicções de que a escola só se tornaria eficaz se adotasse o modelo empresarial. Ou seja, o foco da escola era tornar o processo educacional objetivo e operacional, valorizando os aspectos. O modelo empresarial é baseado no modo de produção taylorista, desenvolvido no início do século XIX. É um sistema de gestão do trabalho baseado em diversas técnicas para o aproveitamento ótimo de mão de obra, que enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Lembrando que o taylorista ele não estava preocupado com as inovações tecnológicas, mas sim em controlar a linha de produção através de uma padronização contínua, de um sistema de supervisão. Ele acabou tornando o homem apenas uma peça da máquina. No modelo taylorista, os trabalhadores eles efetuavam esses movimentos com ritmos impostos pelas máquinas e as tarefas eram... No modelo taylorista, os trabalhadores eles efetuavam movimentos com ritmos impostos pelas máquinas e as tarefas eram ultra especializadas e repetitivas. A partir do modelo empresarial, o objetivo era uma escola bem estruturada, adequando a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, pois a função da escola era preparar mão de obras qualificadas para a indústria, que na época era o que estava em ascensão. A imagem do lado ela já representa muito bem esse modelo empresarial, sendo a escola o principal meio de produção e os alunos o produto final. Boa noite. Métodos de ensino. No tecnicismo, segundo Aranha, o método de ensino usado para transmitir conhecimentos é o taylorista, que supõe a divisão de tarefas entre os diversos técnicos de ensino, que estão incumbidos do planejamento racional do trabalho educacional, cabendo ao professor a execução em sala de aula daquilo que foi projetado. Ou seja, o professor ele é apenas um mediador entre o conteúdo e o aluno. O professor é o técnico responsável para depositar os conteúdos de conhecimento, onde é visto apenas como um especialista nas aplicações de manuais, sendo que sua prática é extremamente controlada. Já o aluno, por sua vez, ele é visto como um depositário passivo dos conhecimentos, que são e devem ser acumulados e memorizados na mente através de associação. Esse método de ensino privilegia excessivamente a tecnologia educacional e acaba transformando os professores e os alunos em meros executores e receptores de produtos, de projetos elaborados de forma autoritária e sem qualquer vínculo com o contexto social que eram destinados. A imagem ao lado, ela ilustra muito bem o professor
no papel de executor e o aluno no papel de receptor, sendo que não há diálogo algum entre os dois, né? Na avaliação é destacada a produtividade do aluno, ou seja, a avaliação tem como finalidade constatar se os alunos de fato adquiriram os comportamentos desejados pelo sistema educacional que era, né, que estava em vigor. A relação professor e aluno. O professor é a conexão entre a verdade científica e o aluno, e cabe, né, a ele empregar o sistema educacional previsto, como a gente já havia dito anteriormente. O aluno deve ser responsivo, não participa da elaboração do programa educacional, e ambos são espectadores à frente da verdade objetiva. Ou seja, o foco no tecnicismo não é mais nem o professor nem o aluno, mas sim o método que, na tendência tecnicista, poderia formar um indivíduo apto para o mundo do trabalho exigido na época. A imagem abaixo, ela define claramente essa relação professor-aluno, que é extremamente técnica e mecânica, né? Essa imagem está bem clara, né? Por isso escolhemos elas. Pedagogia tecnicista. Suas principais características são a produção, a eficiência e a racionalidade. Nesse método, a escola tem que ser produtiva. Os alunos têm que mostrar resultados rapidamente para chegar no mercado de trabalho. Nesta forma de pedagogia, não há muito diálogo entre o professor e o aluno. O aprendizado deve ser de forma passiva e sem questionamento, que a gente acabou de explicar no slide anterior. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas, se preocupando exclusivamente em preparar um futuro trabalhador e não torná-lo um sujeito crítico. Trata-se de uma aprendizagem controladora que impede o crescimento pessoal do aluno. Ou seja, a pedagogia tecnicista, ela acaba visando modelar o comportamento humano através dessas técnicas específicas, né? Esses procedimentos e técnicas, eles preparam a transmissão e a recepção de informações. Portanto, o ensino e a aprendizagem é baseado no desempenho, né? O aprender fazendo. E como já havíamos dito anteriormente, cabe ao professor, né, adquirir a eficiência desse método de ensino. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a implantação do tecnicismo no Brasil. A gente resolveu separar por tópicos, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a implantação. Nos anos 60, a educação ela foi marcada por uma crise caracterizada, né, por diversos movimentos estudantis, que eles pressionavam o governo por mais vagas nas escolas. De fato, né, desde a década de 50, com a implantação dessas indústrias, o Brasil ele sofreu uma acelerada industrialização e, consequentemente, o crescimento do setor desse serviço. No entanto, né, o sistema educacional ele não tinha condições financeiras de oferecer esses recursos exigidos, onde a crise acabou, né, se arrastando por toda a década de 60. Com o golpe militar de 64, a ajuda para a implantação veio dos Estados Unidos e por meio de acordos desse MEC. Bom, com o golpe militar de 64, a ajuda da implantação veio dos Estados Unidos, né? Por meio dos acordos MEC-Suaide, que é o Ministério da Educação. Eles foram implementados, né, com a Lei 5.540/68 e esses acordos foram negociados secretamente e eles só se tornaram públicos em novembro de 1966, após uma intensa né, pressão popular política. O Brasil, no entanto, passou a receber assistência técnica e cooperação financeira, que resultou nas leis de 5.540/68 e a de 5.692/71. É bom destacar, né, que de fato nunca houve plena implantação dessa reforma, porque os professores eles continuaram de certa maneira imbuídos, né,
na tendência tradicional ou das ideias de escola novista. Porém, né, tiveram que adotar muitas imposições decorrente dessas leis, onde os alunos acabam sofrendo, né, consequências na fracassada tentativa de reformulação dessas disciplinas. Ou seja, algumas disciplinas elas foram deixadas de lado, enquanto outras não foram. Críticas. Com a inclusão de disciplinas técnicas no currículo, automaticamente houve a diminuição na carga horária de algumas matérias, como por exemplo a geografia e história, e também, né, a exclusão de outras disciplinas como a filosofia. Ou seja, os alunos, né, foram os que mais sofreram as consequências dessa fracassada tentativa de reformulação das disciplinas, onde o currículo educacional foi severamente mutilado, como é a frase mais correta a se dizer. E o professor, por sua vez, acabou tendo suas funções inferiorizadas, com a finalidade apenas de receber ordens, que vinham, né, do setor de planejamento e que estavam a cargo de técnicos que, na verdade, né, mal pisavam em uma sala de aula. A queda do nível de ensino repercutiu de maneira drástica nas escolas públicas, enquanto as escolas particulares contornavam, ou seja, davam aquele jeitinho brasileiro, né, como a gente já conhece, a lei, assumindo apenas a nomenclatura dos cursos, mas mantinham os conteúdos tradicionais. E com isso, né, a seletividade na educação no Brasil teve um grande aumento, destinando-se o ensino cada vez mais aos filhos da elite. Portanto, né, o que de fato a escola pública conseguiu foi formar, né, mão de obra barata, não qualificada, para trabalhadores disponíveis, né, para empregos de baixa remuneração, aumentando assim ainda mais, né, a desigualdade social. Destacamos aqui, né, as influências, né, que o tecnicismo teve, né, dessas teorias, que é a positivista e a bivalorista. O tecnicismo, né, ele tem fortes, né, influências, né, e a influência positivista e a psicologia bivalorista, o positivismo tem a ciência como a única forma de conhecimento válido, né? E o behaviorismo, ele defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observações de suas ações, ou seja, observando e modelando o comportamento, ou seja, claramente o tecnicismo. Portanto, né, podemos observar que o tecnicismo, ele detém de fortes características, né? Ou seja, que eu acabei de dizer, né, vindas, né, de teorias, e sendo, né, o principal foco é o controle do comportamento, onde o tecnicismo, né, ele visa isso, controlar o comportamento do indivíduo. Esse slide é só para deixar, né, alguns exemplos de escolas que têm influência tecnicistas pública atualmente, né? Aí deixamos três exemplos para vocês pesquisarem, ou se vocês quiserem procurar saber mais um pouco sobre o tecnicismo. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês gostem e nosso muito obrigado. Boa noite.